Hallo, liebe Leute, wie geht's euch? Meu nome é Renan, eu sou professor de alemão e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre como saber se um substantivo em alemão é der, die ou das. Hoje eu estou fazendo um formato um pouquinho diferente, vocês não estão vendo o meu rosto, e depois eu gostaria de saber de vocês se vocês gostaram do vídeo assim, se vocês preferem ver meu rosto ou se tanto faz, ok? Eu vou adorar receber qualquer tipo de feedback de vocês nos comentários, seja positivo, seja negativo. Afinal, com os negativos eu também vou poder entender como melhorar o trabalho nesse canal, ok? Então vamos lá. Uma das perguntas que eu mais recebo quando eu inicio numa turma nova de alemão para iniciantes é: como que eu faço para saber se um substantivo é der, die ou das? Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não está entendendo do que eu estou falando, calma aí que eu já vou explicar. É porque, em português, nós temos dois gêneros gramaticais. E aqui eu vou fazer uma ressalva. Vale ressaltar que estamos falando de gênero gramatical, ou seja, eu vejo a língua dentro de como um sistema gramatical. Esse sistema possui regras e dentro dessas regras eu tenho uma limitação de possibilidades, digamos assim. Então, nós estamos falando aqui de gênero gramatical e não de gênero para sociologia, de gênero para estudos culturais, ok? Estamos falando de língua. E em português, então, nós temos dois gêneros gramaticais que são masculino e feminino. E para reconhecer esse gênero, nós podemos olhar tanto para o artigo que está precedendo esse substantivo. Então, nós temos o homem, e através do artigo o, eu entendo que homem é masculino, mas muitas vezes nós podemos também olhar para um morfema. E o morfema é um pedacinho da palavra que nos dá uma pista sobre que tipo de palavra é aquela e qual o significado dela. Então, por exemplo, menino, se eu tiver uma frase como menino, sai daí, eu sei que menino é masculino porque termina com esse o. Então, ah, é isso que é o morfema, seria esse ozinho final, e o gênero gramatical da palavra seria masculino, ok? Em português nós temos essas duas opções. Mas em alemão nós temos três opções de gêneros gramaticais. Três opções não, né? São três possibilidades. Der, que seria masculino, die, seria feminino, e das, que seria o neutro. Então, eles não têm só o masculino e o feminino, como no português, eles têm um terceiro, que seria o neutro. E para deixar as coisas um pouco mais divertidas, a lógica do masculino e feminino do português não é a mesma em alemão. Então, uma palavra que é masculina, que tem o gênero masculino em português, não necessariamente será de gênero masculino em alemão. E eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, nós temos em português a lua, palavra de gênero gramatical feminino, der Mond, palavra de gênero gramatical masculino em alemão. Die Sonne em alemão, feminino, em português, o sol. Das Kind, neutro em alemão, a criança em português, feminino. Das Mädchen, a menina, ou seja, em alemão, Mädchen é neutro, em português é feminino. Então, muitas vezes, se a gente pensar em português, mesa é feminino, então em alemão deve ser também. As chances de a gente errar é muito grande, porque mesa em alemão, por exemplo, é der Tisch, é masculino. Então não tem uma lógica, digamos assim, simétrica entre o português e o alemão para o sistema de gênero gramatical. E além disso, para deixar um pouco mais divertido, eles têm o gênero neutro. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, antes de começar a dizer alguns truques para vocês, é uma frase que eu ouvi de uma colega minha, que ela disse: gênero, der, die, das é uma coisa que a gente começa a aprender numa das nossas primeiras aulas e a gente nunca para de aprender. E é exatamente isso. Nós estamos constantemente ouvindo e lendo e conhecendo substantivos novos em alemão, e o melhor momento de aprender der, die, das é esse. Eu aprendi um substantivo novo, eu vou pesquisar se ele é der, die ou das e já vou tentar memorizar com der, die, das e com o plural. Mas isso é tema para outro vídeo, ok? Então, pensem sempre que der
die, das é uma coisa que começamos a aprender agora, mas ela continua sendo aprendida ao longo do tempo, ok? E aí a gente pode começar a falar dos, dos macetes e truques para descobrir se uma palavra que a gente nunca viu é der, die ou das. Não há regras sem exceções, ou quase não há regras sem exceções, mas tem alguns truques. Então vamos lá falar do der. Todas as palavras que terminam com ismos vão ser masculinas, vão ser der, né? Der Realismus, der Feminismus. Palavras que terminam com ling, como por exemplo der Frühling, der Lehrling. Palavras que terminam com oa, der Motor, der Moderator, são palavras com gênero masculino. Então, essas são regras realmente fixas. E tem algumas generalizações, ou seja, nem sempre é assim. Dias da semana, todos são masculinos. Der Montag, der Dienstag, der Samstag e por aí vai. Estações do ano, der Sommer, der Winter, der Herbst, mais das Frühjahr. Então, muitas pessoas, ao invés de dizer Frühling, primavera, palavra que vimos lá em cima, dizem Frühjahr. E, nesse caso, é neutro. Então, não podemos memorizar que todas as estações do ano são masculino. Todas são, mas tem a exceção do das Frühjahr, que é um sinônimo para primavera. As partes do dia, geralmente, também são masculinas. São de gênero masculino. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, der Abend, mais die Nacht. Direções: Norden, Süden, Westen, Osten. Sempre masculino. Bebidas alcoólicas, geralmente são masculino. São de gênero masculino. Der Alkohol, der Vodka, der Likör, der Wein, mais a exceção das Bier. Palavras que sempre terão o artigo die, ou seja, são de gênero feminino. Palavras que terminam com e aí a gente tem a exceção der Sprung. Mas por quê? Porque Sprung vem do verbo springen, que é pular, e aí você remove o en do final e muda a vogal e você tem o substantivo Sprung. Então, esse nessa palavra não é um morfema, é só uma coincidência de que você mudou uma vogal e teve o como resultado, ok? Todas as palavras que terminam com ait, por exemplo, Süßigkeit, doces, né? Menschheit, humanidade. Todas as palavras que terminam com Schaft, Gesellschaft. Todas as palavras que terminam com ion, Organisation. Todas as palavras que terminam com ua, Kultur, Natur. Então, todas essas aqui são regras, tirando o Sprung, sem exceções, ok? Além disso, Ei, Bäckerei, Bücherei, tudo que tiver Ei, né? Schweinerei vai ter artigo die, vai ser feminino, e o plural vai ser en, vale a pena mencionar isso também. E a generalização aqui é, geralmente, substantivos terminados em e são femininos, são de gênero feminino, mas nem sempre, ok? Então, die Lampe, die Vase, feminino, mas você pode ter alguma coisa que termina com e não é feminino. Vamos ver já no próximo slide, ok? Generalizações para das. Quando as palavras têm o artigo das em alemão, né? Quando elas são de gênero neutro. A única regra que a gente pode dar aqui são os morfemas de diminutivo, ou seja, em português nós diríamos carrinho, casinha. Então, em alemão, eles também têm um processo de deixar a palavra no diminutivo, e sempre que elas vão para o diminutivo, elas são de gênero neutro e tem um artigo das. Então, todas as palavras terminadas em "chen", incluindo Mädchen, que vem, digamos, de um processo de transformação da palavra Magd, que era a camponesa, Mädchen virou Mädchen, menina. Todas as palavras terminadas em "lein", que também é um morfema de
diminutivo. No caso da Áustria, eles vão fazer o diminutivo com al, então tudo que terminar em al vai ser das, como por exemplo das Sackerl, que é o saco. E na Suíça, eles fazem o diminutivo com li. Então, Schein, Lein, Al und Li são indícios de que aquele substantivo é neutro. Agora, outra generalização são verbos substantivados e adjetivos. Errei aqui, tá, gente? É adjetivos substantivados, porque não tem como eu substantivar um substantivo. Ele já é um substantivo. Então, um exemplo é das Essen. Eu tenho o verbo essen, que recebeu o artigo das e virou das Essen. Seria algo como o comer, o cantar dos passarinhos, das Sprechen. E aqui temos os adjetivos substantivados. Por exemplo, schön, bonito, das Schöne, o bonito, o belo. Temos gut, bom, das Gute, o bom, o belo. Ok? E esses são, então, os truques que eu tenho para vocês por hoje, ok? Mas o maior truque de todos é aprender o substantivo com o seu artigo e seu plural. Sempre que for aprender um substantivo novo, não aprenda simplesmente Befehl, ordem. Aprenda der Befehl, die Befehle. E aí, vocês vão perceber que de tanto aprender o substantivo com o artigo e o plural, vocês começam a desenvolver uma intuição para as palavras. Vocês vão olhar para a palavra e vão pensar, poxa, eu conheço essa e essa e essa e essa palavra que são similares e elas têm o gênero tal. E aí, quando você chuta, a sua intuição acerta. Ok, gente? Isso foi tudo por hoje. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Eu sei que teve alguns errinhos nos slides, eu me enrolei um pouco na hora de falar, mas eu já estou há mais de uma hora tentando gravar esse vídeo. E agora vai assim mesmo, e eu não vou mais editar nada. Então deixem os comentários aqui de vocês, ok? O que que vocês gostariam que eu falasse nos próximos vídeos? E até a próxima. Auf Wiedersehen, tschüss!